No ar, mais um episódio do Transição Neoindustrialização, programa que coloca em foco as ações, desafios e soluções para a retomada do setor industrial brasileiro como protagonista do desenvolvimento do país. Uma dessas soluções é um processo fundamental para a modernização da indústria. Vamos falar sobre a utilização da biotecnologia, que tem transformado o setor, aumentando a produtividade, melhorando a qualidade dos produtos e promovendo práticas mais sustentáveis. A gente vai entender como funciona, o que é a biotecnologia. Vamos ter reportagens especiais. E a gente traz aqui no nosso bate-papo no estúdio especialistas. São eles a professora doutora Elidamar Nunes, que é especialista em inovação, nanobiotecnologia. Ela é vice-presidente também da Sociedade Brasileira de Nanomedicina e fundadora da Biotech Brasil Nanobiotech Solutions. Muito bem, professor Elidamar. Primeiro, sejam bem-vindos, obrigado pela presença de vocês aqui. Para a gente poder, a gente tem aqui na reportagem já explicando um pouco do que é a biotecnologia, né? Fala em moléculas, enfim, fala em termos técnicos. Eu queria tentar aqui trazer para a nossa conversa uma forma prática, didática de a gente poder desenhar para quem está em casa, entender aonde a biotecnologia está, como é que ela faz parte do setor industrial, como é que ela impacta na vida da gente. O que é a biotecnologia, afinal, professora? Bom, por termos técnicos, né, definição da palavra, é o estudo e desenvolvimento de qualquer situação onde você utiliza micro-organismos ou parte desse micro-organismo para você desenvolver um produto ou melhorar um processo. Na prática, como é que funciona isso? Tem uma história que é interessante, que talvez acabe resumindo tudo, qual o poder da biotecnologia e da nanotecnologia. Imagina você, chega na tua casa, vai assistir uma série, começa a comer uma pipoca, tá ali super bem com o teu refrigerante, e aí de repente o teu médico te liga e fala, olha, para, porque aumentou o teu nível de CPK. Mas o que é CPK? Não sei o que é isso. É uma enzima que está relacionada a infarto cardíaco. Então tem como ele monitorar você à distância de uma coisa que está acontecendo no teu organismo. Mas como que isso é possível? Aí a gente já entra numa coisa mais avançada, que seria a parte de robotização, nanorobô, medicina personalizada, medicina de precisão, tudo através de você selecionar moléculas, como foi o que a gente acabou de ouvir agora, né, pelo profissional de química, você ter o desenvolvimento de moléculas específicas com receptores específicos para identificar isso. Explica um pouquinho melhor, é como um sniper. Ele é tão preciso e ele é tão fundamental no processo, exato, sniper atirador, que não tem erro. Ele vai pegar exatamente aquela proteína, exatamente aquele marcador, e ele vai identificar exatamente aquilo que foi marcado para identificar. Resumindo, é um sniper. Altamente precisa a biotecnologia para o processo de industrialização. Certo, e a gente está falando com esse exemplo da indústria alimentícia, você tem como manipular os alimentos para que eles sejam mais saudáveis, é isso? Sim. Pode continuar, professora, depois o André comenta aqui. Exatamente, continua. Bom, a gente estava até conversando agora há pouco sobre a questão de, algumas décadas atrás, a gente deixava o leite na geladeira ou fora da geladeira, a mãe ou a avó brigava e falava assim, você deixou o leite estragar, algumas horas. Talhava no dia seguinte, né? Hoje, aí virava ambrosia, virava coalhada, virava outro produto, mas não era mais o leite, né? Exatamente pelo processo fermentativo microbiológico. Hoje isso já não acontece, né? Algumas décadas isso já não acontece por conta de todo o processo de industrialização e fazer com que aquele leite permaneça estável, sem proliferação bacteriana ou fermentação desnecessária. Então isso vale, eu dei um exemplo do leite, mas por exemplo, continuando nesse gancho que você puxou da indústria alimentícia, a gente tem o desenvolvimento de embalagens inteligentes com sensores para dizer, olha, essa maçã você consegue comer ela até daqui 2 dias, daqui 3 dias ela já não tem mais os nutrientes ou as vitaminas, porque ela já começa num processo de deterioração. Por exemplo, então isso é uma coisa extremamente fundamental no processo da cadeia produtiva para você evitar perdas de alimentos, para você não ingerir um alimento contaminado, que isso é terrível, né? A gente tem processos de internação e coisas seríssimas por conta de comer um alimento que a pessoa não sabe se aquilo estava apto ou não, né? Então tem toda essa possibilidade de melhoria. É dessa forma que a biotecnologia está inserida no nosso dia a dia. Fica aí que a gente já volta.
Transição está de volta, hoje falando sobre a utilização da biotecnologia nos processos industriais. Faz parte do escopo do programa Nova Indústria Brasil, no sentido de desenvolver a indústria brasileira com sustentabilidade. Estão aqui conosco a professora doutora Elidamar Nunes, que é especialista em inovação, nanobiotecnologia, e Carlos André Herklotz, o André, que é o meu xará, biólogo molecular. Vamos fazer um panorama de onde exatamente é empregada a biotecnologia. Afinal, onde nós, seres comuns, temos acesso ou consumimos produtos que empregam a biotecnologia? A gente já, enfim, deu aqui algumas, a indústria alimentícia, a saúde, mas me corrijam aqui se eu tiver incorreto, né? O setor da agricultura, o setor do agronegócio, enfim, a agricultura usa, o setor da saúde, o que mais? Quais outros setores? Enfim, vou deixar a palavra para vocês. Bom, vamos colocar em grandes três setores, grandes setores, que seriam o quê? Área de saúde, a parte de meio ambiente e a parte de agronegócio. Quando a gente coloca esses três grandes mundos, né, que são três grandes universos, a gente tem as subdivisões. Por exemplo, na área de saúde, seria para diagnóstico, seria para tratamento, seria para detecção, né, possibilidades que a gente tem. Para qual patologia? Para infecções virais, por exemplo, para tratamento de câncer, ou seria os dois ao mesmo tempo? Ele encontra a célula que está alterada e destrói essa célula alterada, o que a gente chama de uma outra área, que é a teranóstica. Então, são várias subdivisões dentro de cada mundo. Agora, vamos para a parte de agronegócio. Possibilidades de desenvolvimento, né, e aplicação de nanofertilizantes, nanodefensivos, né? Por que é interessante a gente falar nanodefensivos e não agrotóxicos? Porque quando a gente fala de biotecnologia e nanotecnologia, a gente tem a possibilidade de moldar e fazer aquilo muito melhor, tirando todas as arestas. Imagina uma massinha de modelar, onde você consegue fazer o formato que você quer e você vai tirando o que você não quer. Então, se você está desenvolvendo um agrodefensivo, por exemplo, você vai tirar a parte tóxica. Para que você quer que ele seja tóxico? Que aí vai de encontro ao que a gente disse no começo do programa, que é para melhorar a qualidade do que é produzido, né? Perfeito, exato. Melhorar a qualidade do que está sendo produzido, diminuir os efeitos colaterais prejudiciais no meio ambiente, a questão de pegada de carbono e todas as outras questões que são prejudiciais ao meio ambiente, porque você tem um controle maior do processo produtivo industrial. Ele não é feito de uma maneira tão aleatória. Lembra sempre do exemplo do sniper. É altamente específico. A gente vai tirando o que não interessa para a gente. E na parte ambiental, tem um exemplo que eu acho bastante interessante, que foi um derramamento de petróleo que teve no Japão. E eles colocaram micro-organismos, se não me engano, de uma espécie chamada Bacillus subtilis, que é uma bactéria compridinha. E ela teve essa capacidade de ir lá absorver esse petróleo que estava no mar, degradar isso e liberar em moléculas menores. Quer dizer, uma eficiência de 70% a 80%, coisa que a gente não pensava que era possível, né? Derramou petróleo no mar, e agora, o que faz? Né? Era uma coisa assim Como resolver, né? Como resolver? Era aquela catástrofe da gente ver todos os animais sofrendo com aquilo, milhões de dólares sendo investidos para tentar fazer a remediação, a recuperação daquele ambiente, e nem sempre com sucesso. E agora tem diversos trabalhos, diversas indústrias, separando cepas de bactérias. Olha, essa bactéria aqui, a eficiência dela é 20%, mas é pouco, mas será que eu uso? É 20%, só que ela também não libera subproduto depois que ela for lá e fizer essa degradação, por exemplo, do petróleo ou de um outro contaminante. Então você vai pesando, você vai equilibrando isso, porque a gente tem um mundo de micro-organismos, de bactérias. Agora, como que a gente vai usar? Qual a gente vai usar? Em que momento? Em que concentração? Aí é que está a pergunta de $1 milhão. A gente tem dois termos aqui que a gente precisa esclarecer, que é a nanotecnologia e a microbiologia ambiental. A gente vai falar sobre isso, mas antes, agora, pegando essa carona aqui, a nanotecnologia, a microbiologia, tem o termo certo aqui, é microbiologia ambiental, isso tudo está interligado. O que afinal é a nanotecnologia? Quando a gente fala em nanotecnologia, vamos pensar em um mundo muito, muito menor do que a microbiologia. Microbiologia fica uma coisa assim, parece um pouco distante, né? Porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue ter esse contato. A nano parece ser um pouco mais ainda. Para a gente ter uma ideia melhor, é como se você pegasse um fio de cabelo, e quando a gente fala de nanotecnologia, a gente está falando de um mundo na dimensão de 80 mil vezes menor o diâmetro do fio do cabelo. Então é muito.
extremamente pequeno. E qual é a graça, qual é o plus, a cereja do bolo da nanotecnologia? Ela é a sniper da sniper da sniper, ou seja, você constrói molécula por molécula. Você consegue construir toda essa estrutura. Então, a precisão com que você trabalha é muito melhor. É muito melhor. Então, a questão de o que tem a ver com sustentabilidade? Tudo. Se você consegue direcionar, você consegue mitigar, diminuir e, às vezes, até evitar prejuízos ambientais. No caso aqui que o colega estava falando da questão de semente. Para que você vai produzir toneladas de semente que não tem uma qualidade? Que 20% ou 30% vão florescer? Ou quando florescer, não tem os nutrientes na quantidade mínima necessária, desejada, para aquilo que você está desenvolvendo. Então, assim, tudo isso você consegue colocar dentro desse pacote da microbiologia ambiental, da biotecnologia e da nanotecnologia. São conhecimentos, áreas irmãs, elas vão estar sempre junto. Sempre. Como é que foi a história de vocês? Rapidamente, como é que vocês entraram para esse campo? E o que a pessoa precisa ter? Quem está em casa para trabalhar com isso, para estudar isso, o que precisa ter, professora? Bom, eu comecei com a Faculdade de Ciências Biológicas. Dentro da Faculdade de Ciências Biológicas você tem aproximadamente 40 grandes áreas de atuação, que inclui meio ambiente, inclui a parte agronegócio, saúde humana, fisiologia de plantas, enfim. E aí eu escolhi a parte de microbiologia. Quando eu comecei a trabalhar a parte de microbiologia, eu apliquei isso muito para micro-organismos voltado para patologia, para doenças. Aí ao longo do mestrado, doutorado, pós-doutorado, eu vi que o mundo era tão maravilhoso dentro da microbiologia, que eu falei, não dá para escolher uma coisa só, vamos escolher o que eu quero fazer. O que eu quero é solução. Então, para a busca de solução, você escolhe uma área, procura um problema e tenta desenvolver aquele problema. Mas quais as habilidades eu preciso ter? Depende do problema que você quer trabalhar. Se você gosta da parte ambiental, vai para a parte de agronomia, de engenharia sanitária ambiental, ecologia, própria biologia. Se você gosta da parte de saúde humana, biologia, biomedicina, medicina, química, bioquímica, farmácia, nutrição, veterinária, enfim. São diversos cursos de base de graduação que você pode começar. Ah, mas eu não quero começar uma graduação, eu tenho só a parte técnica ou ensino médio. Também dá para fazer isso. Existe formação de cursos técnicos. Justamente isso, né? Existe cursos rápidos onde você pode trabalhar exatamente com a parte química industrial alimentícia ou química industrial aplicada, por exemplo, para biopolímeros ou química industrial farmacêutica. Biopolímeros é para a indústria têxtil, é isso? Ou tô também enganado? serve para a indústria têxtil, também serve. Você também pode aplicar isso para a indústria alimentícia, enfim. Tem uma série de... Para exemplificar melhor, vamos lembrar que tem uma estratificação. Imagina dentro de uma indústria de biotecnologia. Você precisa do cara que vai separar o material, quantificar, sedimentar ou centrifugar, no caso de proteínas e moléculas. O cara que vai fazer a base, a recepção daquele material. Você tem o cara que já tem uma graduação, que é o cara que vai ser responsável por aquela análise, e você tem, por exemplo, um cara que já tem ali um doutorado, ou é um cara PhD naquela área, que é um cara mais sênior, onde ele vai fazer a validação daqueles laudos e a prospecção para novos produtos a serem desenvolvidos. Então, dá para você entrar em qualquer segmento, dependendo da qualificação técnica que você tem. Muito bem, a gente já até respondeu uma pergunta que eu faria, que era assim, sair do ensino médio, tenho condição de ingressar para o curso técnico, assim, maravilha. Complementando aqui também, uma coisa interessante, né? Ele perguntou, química não, né? Sim, química sim, todas as disciplinas na verdade. Por exemplo, tem um projeto que a gente está em desenvolvimento ainda. Na equipe tem um biólogo, tem um médico, tem um farmacêutico, tem um físico, tem 2 engenheiros e tem um clínico. Qual é a diferença do médico para o clínico? O clínico ele está diretamente acompanhando os pacientes. No caso, é um projeto para uma vacina contra o HIV/AIDS. Então, o clínico ele está diretamente ali em contato com os pacientes. Ele tem esse viés. Ele consegue enxergar ali como que é a urgência daquele paciente. O médico ele já consegue entender a quantificação da carga viral junto
com o clínico. O engenheiro, ele trabalha no formato de como é essa partícula para conseguir achar essa célula que está infectada. O biólogo analisa essa célula e o processo de oxidação dessa célula, se aquilo vai matar a célula ou se aquilo vai matar o vírus. Então, você vê, e o físico, ele analisa qual é o processo reológico daquela molécula, se aquilo vai impactar as células que estão ao lado. Então, essa multidisciplinaridade. E aí, complementando essa questão da qualificação profissional em biotecnologia e nanotecnologia, a gente tem que pensar o seguinte: ninguém faz nada sozinho, você precisa de uma equipe multidisciplinar para o desenvolvimento. Esse é o primeiro ponto de partida. O segundo ponto de partida que eu digo é o seguinte: tem que ter soft e hard skills, que é o quê? O cara tem que ter o conhecimento técnico, é fundamental. Ele tem que saber se ele vai operar um equipamento de HPLC, se ele vai fazer uma purificação de uma proteína, se ele sabe ligar uma centrífuga, por exemplo, para separar um material biológico, se não vai ligar errado, porque já aconteceu da pessoa ir lá, o negócio era 110, depois no 120, ficou sem proteína, sem o equipamento. Então, essa parte técnica é a base. Né, complementando o que o colega falou, claro. Tem que gostar de estudar, procurar formação técnica. Agora, fundamental também, e que corre ali paralelo, são as soft skills, que é o quê? O cara saber que nem todo dia vai ser um mar de rosas, que tem dia que a sua proteína não vai funcionar, a tua célula vai morrer, o teu animal, a tua experimentação animal, ele vai ter uma sarna, enfim. Acontece de tudo um pouquinho, porque a gente está lidando com fatores biológicos, com vida. Então, nem tudo é cartesianamente tão correto. Então, a pessoa ela tem que ter, resumindo, ela tem que ter jogo de cintura e paciência. Porque uma hora dá certo. Maravilha. Eu espero que a gente, para você que está em casa também, que você tenha conseguido pelo menos ter um contato de como a biotecnologia ela é importante para o setor industrial brasileiro e mais do que isso, além da sustentabilidade, da proteção ao planeta, para a sua vida, para a qualidade da sua vida, para a qualidade daquilo que você consome. Então, queria agradecer muito, professor Elidamar, André, pela presença de vocês aqui no Transição. Queria agradecer também a você que nos assiste pela TV, pelo YouTube, @RedeTVT, o Transição é feito para você, para que a gente possa aprender mais sobre os assuntos. A gente aqui aprende tanto quanto você com os nossos especialistas. Então vai lá, @RedeTVT, busca Transição. A gente tem mais de 90 programas falando sobre diversos assuntos. Obrigado mais uma vez, a gente se fala no próximo programa. Até lá.